Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Josi Cris aqui, muito feliz com uma conexão que a gente há muito tempo já queria ter feito, que é alguém que está desde o início, né, desse podcast, dessa montagem, dessa sede aqui, né, com a gente nos bastidores. E a gente vai apresentar hoje. Mas antes eu passo a palavra para o meu querido Tocho. Seja bem-vindo, Tocho. Gratidão, querida Josi. Que alegria, né? Poder gravar mais uma conexão do nosso podcast e receber essa fada aqui, né? Que ela, para mim, é uma fada que, contando uma história para vocês, né? Eu sempre tive uma conexão muito grande com mandalas, né? Eu sempre gostei de mandalas. E um dia, muitos anos atrás, né? Quando eu montei o primeiro apartamento Zen aqui em Floripa, que nem chamava apartamento Zen, que era meu apartamento ali, né? Que eu nunca tinha montado um apartamento na vida, né? Eu nunca nem tinha comprado um apartamento antes. E eu falei, não, agora eu vou montar no Feng Shui, geometria sagrada e tudo mais. Aí já tinha um tempinho que eu já tava com o apartamento. Ali eu rolando no Instagram, eu vi ali a Aline. Eu falei, nossa, Aline Ribeiro, que interessante e tal. Aí eu via que ela pintava uns mandalas e tudo, e era uma mais linda que a outra. Aí eu mandei um direct lá pra ela. Eu falei, Aline, então como é que funciona? Né, ela falou, olha, eu posso pintar uma mandala, né, no MDF, que chama, acho, tal, e posso fazer na parede também. Aí ali eu falei, olha, eu sinto de fazer na parede. Eu sinto que eu vou fazer tipo uma tatuagem ali no meu apartamento. Vou ancorar isso aqui. E a gente fez uma mandala linda com a flor da vida, né? E conheci. A partir dali fiquei mais fã ainda do trabalho dela. E a partir dali não parou mais, né? Ela fez mandalas em todos os nossos apartamentos. Desenhou também a mandala e pintou a mandala aqui do nosso Clube da Transformação. E é uma alegria muito grande recebê-la aqui hoje, né? Então apresenta ela oficialmente aqui pra gente, Josi. É isso aí, gente. A Aline, ela é geminiana, com ascendente lua em touro, artista visual, muralista, especialista em mandalas. Além de astróloga, apaixonada em entender a vida através dos astros e da espiritualidade. Alma viajante, nas horas livres ela gosta de escrever poesia. E hoje o propósito dela é espalhar amor e a consciência através da arte. Então seja muito bem-vinda, Aline Ribeiro, minha amada, maravilhosa. A casa é sua. Gratidão, Josi. Gratidão, Tocho. É uma honra estar aqui finalmente. Eu acredito que tudo acontece no tempo certo, né? Nós estávamos tentando marcar esse podcast há muito tempo, Desde o né? início. Desde o início, mas tudo acontece no tempo certo. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Olha só, a gente só traz aqui para o podcast pessoas que a gente acredita terem um sucesso consciente, né? Pessoas que a gente admira e acompanha a trajetória e sabe dos bastidores e sabe da jornada e sabe que é real o que apresenta para o mundo. Então, você era uma das primeiras convidadas que a gente tinha na lista para estrear esse podcast. Que honra! Não é Porque verdade? você, para nós, é um pouco dessa manifestação, né? Do que é o sucesso consciente também. Eu já queria começar fazendo essa pergunta para você, Aline. O que significa o sucesso consciente para você? Bom, a palavra consciente, ela me remete à consciência. Então, o sucesso consciente para mim, ele acontece quando a busca pelo sucesso, ela está conectada com a nossa consciência, ou seja, com a nossa essência. E no sucesso consciente, eu acredito muito que a realização, a prosperidade, ela não acontece quando existe a conquista, e sim no próprio ato de caminhar. Então, o próprio ato de você buscar o teu sonho é o que te traz a realização e a prosperidade. E não simplesmente o fato de materializar. Então, para mim, o sucesso consciente é o sucesso conectado com a nossa essência, né, com a consciência. E quando a gente busca esse sucesso alinhado com a nossa essência, com a nossa consciência, a prosperidade ela acontece no próprio ato de buscar o sonho e não apenas quando a gente realiza o sonho. Uau! É Podemos isso. parar aqui.
Você tá inspiradíssima, Hoje eu tô né? inspirada. Que coisa Acho linda. que é essa lua cheia, né? Aham. Essa energia canceriana que pega ali na minha casa 3, meu Mercúrio em Câncer. Papo astral aqui também. Muito Mas e bom. como é que você relaciona, Aline, isso com o seu próprio estilo de vida, né? Que é um estilo de vida de ter uma vida mais leve, um estilo de vida mais minimalista também. Como é que você relaciona isso com o sucesso consciente? Eu acredito muito, pra mim, pelo menos, que a felicidade ela tá muito ligada com a leveza. E quando a gente fala de leveza, a leveza ela não é sobre o buscar, né? Porque as pessoas geralmente perguntam: como que eu posso ser mais leve? O que que eu preciso fazer para ser mais leve? Só que a leveza, ela não é sobre buscar, ela não é sobre o fazer. Ela é sobre o soltar, ela é sobre o esvaziar. Vou trazer uma analogia. Vamos supor que a gente vai fazer uma trilha. E aí a gente vai levar numa mochila. Quanto mais coisas a gente colocar nessa mochila, mais pesada ela fica. Então, para que essa mochila ela fique leve, a gente precisa esvaziar. Então, a leveza, ela é sobre carregar apenas o necessário. Então, para ser leve, não é sobre você buscar, não é sobre o fazer, é sobre o soltar, é sobre o esvaziar. E isso tem uma conexão grande também com o minimalismo. Porque o minimalismo, quando a gente fala de minimalismo, a gente pensa numa casa com 3 decorações, né? Com um sofá e uma cama e um quadro apenas. Mas o minimalismo, para mim, ele é sobre carregar apenas o essencial. Ele não tem a ver com a falta, é sobre carregar o que é essencial para você. Não só na casa, mas também na vida, nas emoções. Uau. Que reflexão, hein? Meu Deus, já vi que o papo vai ser profundo aqui hoje. Você sabe que eu admiro muito essa vida minimalista que você também vem trazendo, né, à tona. E essa vida nômade, né? Essa alma nômade que já tem muita experiência para compartilhar com a gente. Mas conta um pouquinho assim desse bastidor. Quando você começou, o que que te chamou para isso? Como que você começou com essa ideia de minimalismo, de ser nômade? Porque hoje você é uma nômade digital também, né? Conta pra gente. Sim. Hoje eu tenho uma casa, né, aqui em Florianópolis, mas eu vivi nômade por 2 anos e esse sempre foi um sonho da minha vida. Porque quando eu era criança, eu lembro que os meus tios, eles me levavam para viajar. E eu amava quando a gente fazia essas viagens. Então, desde criança, eu já tinha muito em mim essa necessidade de movimento, de conhecer novos lugares. É algo que vem muito da minha essência. E eu sempre tive esse sonho de ser nômade. E nossa, é porque são tantas coisas para contar até chegar na vida nômade. Fica tranquilo que nós temos tempo aqui, Aline. É que às vezes a gente acha que uma parte da nossa história, fala assim, mas ninguém vai se interessar por essa parte, entendeu? E às vezes é uma coisa que vai mudar a vida de uma pessoa. Né? Isso a gente nunca sabe o que a gente vai compartilhar. Você tá no digital já há mais tempo até do que nós, você sabe disso, né? Inclusive é uma das inspirações até que você começou a compartilhar coisas no digital porque você escutou coisas que mudou a sua própria vida, né? Então fica à Exatamente. vontade, querido. Nós temos tempo aqui. E isso que você falou já me trouxe uma reflexão, que é uma coisa que eu sempre compartilho nas minhas redes sociais. Quando a gente sente de compartilhar algo e é genuíno, por mais simples que seja aquilo que a gente vai compartilhar, aquele sentimento de compartilhar, ele não existe à toa. É porque tem alguém que precisa ouvir. Não importa se você trabalha com o digital ou não, se você tem 10 seguidores, 1000 seguidores, é muito importante a gente compartilhar, né, o que vem do coração. Porque esse sentir, esse chamado para expressar, ele não existe à toa. Uau. E eu até compartilhei no meu Instagram uma vez que eu estava, né, num dia ali bem caótico da minha vida e eu vi um post e aquele post ele transformou o meu dia. Só que eu não comentei, eu não curti, eu não falei nada pra pessoa. E aquele post ele transformou o meu dia e me trouxe reflexões assim pra vida que eu carrego até hoje comigo e eu não comentei nada. Então, quantas coisas a gente compartilha que transformam a vida de uma pessoa e a gente nem sabe?
É verdade, né? Olha, eu adorei isso, hein, Aline? Realmente transformou minha vida aqui agora. Porque todas as vezes que for gravar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eu não vou pensar mais em quantas pessoas vão curtir ou quantas pessoas vão chegar. Qual que vai ser o alcance? Se alcançar uma pessoa e já servir para aquela pessoa, é um alcance espiritual, né? Então eu vou Exatamente. confiar que esse algoritmo divino vai fazer aquela mensagem chegar para alguém. Eu nunca tinha pensado nessa consciência, né? Se me deu a vontade de compartilhar, é porque tem alguém Que precisa naquele ouvir. momento pedindo para receber. Não é Muito bom. sobre quantas pessoas vão curtir, é sobre quantas almas vão se conectar E vão se transformar, e né? vão se transformar. Que lindo. Uau. Falei que ia ser profundo aqui, né, gente? Vocês Meu estão Deus do sentindo céu. aí. Mas aí você estava contando da história. Como que foi que você começou com esse estilo de vida? Conta aí para nós. Então, tudo começou com as mandalas, né? As mandalas, elas apareceram na minha vida há 7 anos. Eu tinha desistido de 2 universidades porque eu senti que não fazia sentido para mim estar ali. E minha mãe morava em Floripa. E eu vim visitar a minha mãe. E eu estava sabe aquele momento que você não sabe o que vai ser da sua vida? Sei. Do seu futuro que você tá tendo. Tô exatamente nesse momento agora. Obrigada por você me entender. que você... Pode ir, porque assim, eu te fiz essa pergunta porque eu morro de vontade de ser nômade em algum momento da minha vida. Sim. E eu quero realmente entender como é que você conseguiu dar conta de sair de uma vida convencional, né? Que normalmente a gente tem uma casa, tem uma estrutura, às vezes tem um trabalho, tem os nossos horários, nossa rotina. Como é que você conseguiu, né, se preparar para ir pro mundo? Porque eu tô nesse momento buscando essa orientação. E aqui a gente faz o podcast primeiro pra gente, entendeu? Exatamente, E sempre aí, sabia? Sempre. Sempre é pra gente primeiro, né? A Sempre cura são as sempre mensagens que a gente tá nossa. precisando e que alguém vai precisar. É muito vai engraçado que a agenda dos nossos amigos que vem gravar com a gente, ela só bate quando a mensagem é pro que a gente tá precisando Cheguei naquele no momento. certo, então. Então fica tranquila que você já tá cumprindo com o teu propósito, compartilhando comigo essa fase. Ai, que incrível. Então, eu cheguei aqui na ilha, quem eu sou, o que eu vou fazer da minha vida, eu não fazia ideia. E eu fiquei, né, uns 2 meses ali na casa da minha mãe, e eu lembro que eu comecei a sonhar muito com mandalas. E um certo dia, assim, de repente, de forma muito aleatória, aleatória entre aspas, né, porque nada é aleatório, eu decidi que eu iria pintar uma mandala. Então, eu fui no centro, comprei uma tela, comprei tinta e pintei uma mandala. Assim. Assim, sem saber, não vi Você tutorial. nunca tinha pintado não, antes. eu tinha visto fotos, né? E eu sempre foi totalmente intuitivo. E aquela mandala, ela começou a me trazer insights. É como se tivesse sido um portal, sabe? Ela foi me trazendo insights. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre as mandalas, porque eu não fazia ideia do que era. Eu só via imagens, né? Como essa mandala que tá ali na parede, mas eu não sabia o que eram mandalas. E eu comecei a pesquisar e eu vi que era um símbolo que tinha conexão com a espiritualidade, que é um desenho, né, de conexão do nosso universo interior e exterior. E eu fui me conectando, eu fui criando. E de forma muito natural, né, comecei a trabalhar vou resumir a história, né, porque é longa. Eu comecei a fazer outros trabalhos, eu trabalhei em restaurante, trabalhei com recreação. Desculpa. Trabalhei com recreação, com várias coisas, né? Até que aos poucos eu consegui viver da arte. Que legal. Tomar uma aguinha aqui que Claro, claro. E é muito legal saber, porque tem tanta gente, às vezes, em períodos de transição, que precisam, às vezes, de um norte, né? Porque, às vezes, está trabalhando em algo que ainda não é a paixão, não é o propósito, mas descobriu que ama um negócio. Mas aí a gente fica naquela insegurança. E agora, né? Tipo, é possível alguém viver da arte? E isso é maravilhoso. E, inclusive, existem muitas crenças, né, relacionadas a viver da arte, né? Porque, assim, quando a gente fala de viver da arte, vem duas coisas na nossa cabeça muito forte, né? Que é o artista pop muito famoso ou a pessoa que vive passando perrengue ali. E aí, se o artista, ele não se vê com sucesso, eu não tô fazendo sucesso, não sou famoso nacionalmente, mundialmente, então onde que eu me encaixo? E eu vejo que existe muito isso. Super. Então, existem muitas crenças relacionadas a
no empreendedorismo tem, né? E eu sinto que na arte também isso é muito forte, né? Tem muitas crenças que, viver da arte, artista no Brasil vai passar fome. Aham. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Então, esse processo para eu conseguir viver da arte foi um processo de aprender também essa parte do marketing, porque o artista não é só pintar, né? Pintar é uma parte do processo. É saber vender, é saber usar as redes sociais, né? As ferramentas ali que você vai usar para venda, mas também é um processo de lapidação interna, né? De você curar e modificar crenças limitantes relacionadas a isso. Porque muitas pessoas, às vezes, não só artistas, começam no marketing achando que é só fazer um bom curso, usar ali estratégias e hacks que vai vender. Mas existe todo um trabalho de base que também precisa ser feito, né? Não só com o artista, mas com qualquer pessoa que vai trabalhar com o digital, né? A gente precisa primeiro curar dentro para transbordar fora. Uau! Nossa. Precisamos primeiro curar dentro para transbordar fora. Adorei, hein? E me recordei agora de um conceito que a gente usa muito, né? Que é uma filosofia de vida até, né? Que é o tempo natural. Né? A gente foi condicionado a achar que tempo é dinheiro. Mas, na verdade, o tempo é arte. Então, quando a gente está entregando nossa arte, o nosso servir, a gente nem vê o tempo passar. Né? Isso vira um estado de flow completamente. E aí eu vejo que nessas falas, né, existem dois preconceitos aí. Um da arte e o outro do Brasil. Né? Então, quando a gente fala, nossa, viver da arte do Brasil é um negócio muito desafiador. Primeiro que a maioria das pessoas que fala isso nem conhece outros países, nem sabe como é lá fora. Segundo, talvez nunca viveu de arte. E às vezes até no fundo tem uma inveja de quem vive. Né? Porque deve ser muito mais legal do que ficar trabalhando com papel e com planilha. Né? Então, o que acontece? São tudo paradigmas, né? Condicionamentos que a gente vai criando ali, que fala, não, é impossível. E eu vejo que você conseguiu ali uma coisa maravilhosa, que é construir uma carreira mesmo, né? Profissional aí com a arte. Que dá para perceber a cada ano, a gente que te acompanha, né, um bom tempo, o quanto você está crescendo e amadurecendo junto com isso, né? Então é muito bonito ver esse processo. E a gente se sente muito orgulhoso aí de fazer parte dessa história aí também, né? Não só como clientes, como parceiros e como amigos, né? Então é muito lindo mesmo. E eu queria até saber disso, que conselhos você daria, que dicas você daria para as pessoas que talvez saibam fazer alguma coisa, alguma arte, como é que ela poderia transformar isso num negócio mesmo, né? Empreender com consciência, sem deixar de ser feliz. Eu estava até comentando, né, com a Josi, que nesses quase 7 anos trabalhando com internet, só agora que eu me sinto à vontade para realmente expressar a minha essência e ser eu, né? Só agora que eu sinto que eu realmente estou sendo eu ali na forma de me expressar. E tudo isso foi um processo. Tudo isso é teste. É um processo até de autodescoberta, De né? autodescoberta. Para saber como que eu sou. Na hora que eu vou mostrar para o outro, eu tenho que refletir sobre isso, né? Porque a gente faz, porque tem que fazer vídeo assim, né? Porque o marketing, como normalmente é ensinado pra gente, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí quando você se pega fazendo isso, você fala, tá, mas isso não combina comigo. Eu não me expressaria assim. E às vezes você faz o vídeo porque achou que tinha que fazer. Aí daqui a pouco você vai achando o teu jeito, né? E a gente sempre conversou, né? Em nos encontros, né? A gente sempre perguntando pra você, nossa, mas como você faz pra ter um Instagram tão lindo? Como você faz uma comunicação tão fluida, tão leve, tão bonita, né? Que isso, claro, que reflete o teu trabalho, que as mandalas são lindas, a gente é muito fã, né? E elas expressam algo muito profundo e, ao mesmo tempo, traz uma harmonia, traz beleza, traz elegância, né? Pro espaço, para nossa vida, porque reflete, né? Mas você comunica isso muito bem na rede social. Você traz isso, porque quantos artistas maravilhosos a gente conhece também e às vezes não tem essa comunicação tão clara, tão alinhada com o coração.
E isso faz com que, muitas vezes, ele deixe de ser conhecido, né? Porque, às vezes, não está mostrando para o mundo essa expressão, né? Porque não é só expressar através da arte, como você falou, é comunicar, é vender, é mostrar, né? Então, a gente fica muito, né, feliz de ver que você faz esse processo de uma forma muito fluida e sem também ser uma escrava dos processos digitais convencionais. Porque você faz uma comunicação hoje no teu ritmo, né? E eu quero comentar uma coisa sobre o que você falou, que vai até responder a pergunta que o Tocho fez. Você elogiou a minha comunicação, né? A expressão, ela sempre foi o maior desafio da minha vida. Capaz. Para vocês terem uma noção, a primeira vez que eu entrei na escola, na escolinha ali, o meu primeiro contato, né, na escola, eu não falava. Eu ficava simplesmente muda. A professora veio falar comigo, a diretora, minha mãe chegou a me levar no psiquiatra, para vocês terem uma noção, porque eu não falava. E eu sempre tive essa trava muito grande com a expressão, e o único lugar que eu conseguia me expressar era na arte. Uau! Jamais imaginaria essa história. Então, o que eu fiz? Se eu me expressava bem na arte, pintando e escrevendo, eu foquei nisso. Por que eu vou tentar ir para o caminho mais difícil, né? Que é a comunicação falada, se tem um caminho que eu tenho mais facilidade. Eu vou desenvolver esse primeiro e, através desse, eu desenvolvo a minha comunicação. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, por exemplo, antes, quando eu ia gravar algum story, algum vídeo, eu escrevia primeiro todo o roteiro, assim, numa folha que eu tinha muita facilidade, e aí depois eu lia. E foi assim que eu fui desenvolvendo a minha comunicação. E esse caminho de desenvolver a minha comunicação foi muito treino, foi muita persistência. Era um caminho, antes eu gravava, já cheguei a gravar 20 stories para conseguir chegar num ponto que ficava bom e às vezes eu ainda apagava. Capaz. Porque eu achava que não estava bom o suficiente. Então, respondendo a pergunta do Tocho, o momento perfeito, ele não existe. O momento perfeito para começar algo, ele não existe. A gente tem que começar com o que a gente tem. Começa com o que você tem e no caminho você vai aprendendo, no caminho você vai lapidando. Porque se a gente espera o momento perfeito para começar, para fazer algo, a gente corre o risco de ficar esperando a vida inteira. Então, esse seria um dos conselhos. Perfeito, Aline. E você, intuitivamente, você fez uma coisa também aí que a gente acredita muito aqui no Clube da Transformação, que é focar nos nossos pontos fortes. Porque também a gente foi condicionado, de alguma maneira, a acreditar que se você é ruim em determinadas coisas, ali está a oportunidade que você tem que se esforçar e estudar para você ficar bom naquilo. E o que a gente acredita aqui é um contrário disso. Vários estudos do Instituto Gallup já mostram isso, né? As pessoas, profissionais, líderes e gestores que investem nos seus pontos fortes, eles desempenham melhor do que as pessoas que estão o tempo inteiro só a desenvolver os pontos fracos. Então não é que a gente vai ignorar os nossos pontos fracos, mas a gente vai começar pelos pontos fortes, fortalecer isso e aí sim fazer depois parcerias e outras coisas e junto com outras pessoas que vão te ajudar a bloquear ali ou transformar aquele ponto fraco, talvez, que você tenha, numa coisa altamente positiva. Né? Hoje, se você falou, eu vou focar na minha arte primeiro, né? Então você focou na arte, focou em se expressar a partir dali, e aí você curou, agora você tem condições de transbordar. Né? Por isso que eu adorei essa sua frase aí, que primeiro você cura para depois você transbordar. Foi isso mesmo? Entendi certo? Sim, foi. Você anotou aí, né? Ah, maravilhoso. Eu agora anoto tudo aqui. Eu tinha vergonha de anotar também, sabe? Primeiros podcasts que eu fiz aqui, eu falei, gente, mas eu queria estar anotando, é tanta coisa boa. Muitos Eu falei, mas por insights, que eu não né? posso anotar? Exatamente. Né? Eu falei, eu vou anotar aqui quantas. Ah, mas vai ficar feio. Não, e daí? Eu tô aqui interessado, né? Então tá tudo certo. Eu vou aprendendo aqui, vou me desenvolvendo e a gente fica bem feliz. E cada encontro, ele promove esse compartilhar de saberes e promove cura, né? Tem uma amiga nossa que compartilhou aqui uma fala que eu não esqueço, que ela falou que a cura estava no encontro, né? Então, acho que em cada encontro que a gente promove, que a gente, às vezes, sem querer,
né, acaba colidindo ali com algumas pessoas, Aham. esses encontros são curativos, né? Sim, Agora exatamente. não foge da minha pergunta e volta a me contar da vida nômade que eu tô Aham. interessada. Tá, vamos lá então. E eu passei, né, por todo um processo até conseguir viver da arte. Só que chegou um momento que eu estava morando aqui em Florianópolis, eu estava ali em uma casa que era do jeito que eu queria, em um lugar que era exatamente do jeito que eu queria, e eu comecei a me sentir vazia. Você tinha até Uau. um ateliê, né? Tinha, Beto? tinha um ateliê, que era ali improvisado, né, junto com Uhum. a sala ali, mas era um cantinho. E eu comecei a me sentir vazia e eu comecei a me questionar. Nossa, por que que eu tô me sentindo assim, né? Se eu tô vivendo do que eu amo, no lugar que eu amo. Foi então que através do autoconhecimento eu descobri que eu tinha esse chamado, né? Eu sentia essa vontade que sempre esteve no meu coração de viver, né, uma experiência nômade, Uau. que era o que estava pulsando ali muito forte no meu coração, né? Só que para dar esse passo, não é só comprar uma passagem e vender tudo, né? É um processo de você liberar e soltar muitas amarras internas. Nossa. Porque quando você vai ser nômade, né? Eu vivi 2 anos ali com uma mala. Então tudo que eu tinha cabia dentro de uma mala. Eu vendi tudo, tudo. Tudo que eu tinha Meu era Deus. eu e minha malinha laranja ali. Só que o viver nômade não é só vender tudo e estar ali com uma mala, né? São muitas coisas que a gente tem que se desapegar. Né? E a primeira delas é a gente aprender a encontrar segurança dentro de nós e não somente num espaço físico, né? Numa casa. E acreditar que o universo sempre vai me trazer a prosperidade. Então, eu até criei um mantra. Quanto mais eu me movimento, mais a prosperidade chega. Uau. Adorei esse mantra. Então foi Muito um bom. processo que eu comecei a me preparar emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né? Porque muitas pessoas às vezes têm a ideia de que viver nômade é simplesmente vou largar tudo. Deixa tudo para trás, vou abandonar tudo e vou sair por aí com uma mochila nas costas. Pode ser, né? Cada um não é um julgamento de forma nenhuma, cada um faz o que faz sentido, mas se você quer viver, para mim, né? Eu queria viver uma vida nômade, mas com conforto, tranquilidade, e isso o dinheiro traz, né? O dinheiro ele traz segurança, ele traz tranquilidade, ele faz com que você consiga viajar, né, com essa energia, desfrutar também, né? Porque Uhum. estar em lugares e poder apreciar a gastronomia, o dinheiro ele é extremamente importante, né, para esse processo de Sim. ser nômade. Então eu comecei a me preparar emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Eu fiquei mais ou menos em 1 ano de preparo e em um momento ali que eu senti, eu fui. Fantástico. E com certeza as pessoas já estavam te chamando em outras cidades para fazer a tua arte, para levar tuas Aham, mandalas, né? E exatamente. aí era humanamente impossível, porque Uhum, você faz um processo físico, né? uhum, E você precisa estar lá na energia do lugar e fazendo todo, né, o uhum, teu trabalho, que às vezes leva dias também, né? uhum. Às vezes leva uns 2, 3. Aham. E eu já tinha uma estrutura de trabalho também que me permitia viajar, né? Já tinha também uns infoprodutos ali para poder criar. Então eu já tinha toda uma estrutura. Eu comecei a me planejar. Realmente foi um planejamento, né? Não foi uma coisa que eu só me joguei. Aham. E eu quero contar, né, uma coisa que aconteceu que foi muito, muito emocionante. Até começo a chorar aqui. Fica à vontade. Tranquila, porque eu tô meio emotiva. O máximo que vai acontecer é a gente chorar juntas. Ai, essa lua cheia tá Lua deixando a cheia, gente né? mais sensível do que nunca também, Eu né? choro em média uma vez a cada podcast, É, então o tá Tocho, tudo certo. ele nem segue regras aqui. Então, eu sempre falo da importância da gente dar o passo para o universo nos dar o chão. E quando eu me tornei nômade, eu tinha muitos medos, né? Porque
a casa era como se fosse a minha segurança ali. E eu lembro que na primeira viagem, fazendo mais ou menos... Tinha passado ali mais ou menos 15 dias que eu tinha me tornado nômade. E eu fui com muita confiança. Eu tinha os medos, mas eu não deixei os medos me dominarem, né? Eu fui com medo mesmo. E eu lembro que, passando mais ou menos 15 dias de quando eu tinha decidido me tornar nômade, eu fechei simplesmente o maior trabalho da minha vida Uau. com o YouTube, Ai, que máximo. que não é uma empresa nacional, é uma empresa mundial, né? Foi um contrato, na verdade, e daria pra mim ficar meses ali sem trabalhar. Uau. E esse pra mim foi o sinal de que eu estava no caminho certo. E 3 dias antes do YouTube entrar em contato comigo, porque ele entrou em contato comigo pelo Instagram, né? Inclusive, quando eu vi a mensagem deles ali, eu falei, gente, não é possível, é golpe. Eu me tremia, assim. E eu acho que uns 3 dias antes de receber essa mensagem, eu tinha subido um vídeo no Instagram, que ele tá até fixado lá, que ele falava justamente essa frase que eu falei pra vocês. Primeiro você dá o passo e depois o universo te dá o chão. Uau. Essa foi pra mim agora. Até me emocionei de ouvir aqui. Porque é muito forte isso, né? Na verdade, você confiou e você fez o teu movimento. E pra lacrar, né? Tipo assim, te dar a confiança, te dar a segurança que você precisava, o universo fez todo um movimento pra dizer, olha, só vai que você tá no caminho certo. Exatamente. E essa história, esse fato, né, ele é algo, assim, extremamente marcante, porque foram semanas depois que eu decidi que eu já tinha vendido tudo, que eu estava lá no Mato Grosso do Sul, Que legal. que aconteceu isso. Que massa. Foi como uma confirmação, né? E eu acredito muito que quando a gente faz as ações alinhadas com a nossa essência, a consequência ela é a prosperidade. O desafio é que a maioria de nós quer a confirmação antes. Antes, a gente quer o chão para dar o passo. Exatamente, a gente precisa ver para crer, Ver né? para crer. E é justamente o contrário, né? Porque a fé é justamente isso, né? A fé é você acreditar num invisível e saber que ele existe. Não é porque você não tá vendo que ele não está ali, né? Então, Exatamente. é um passo de fé, né? Você fazer esses movimentos que vão num contrassenso, né? Porque as pessoas, elas buscam estabilidade a todo custo. Elas, inclusive, se sacrificam, né, para ter estabilidade. Elas buscam a segurança, né, que nem uma casa bonita, um lugar. E ali, muitas vezes, elas se tornam prisioneiras, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu também compartilho desse sentimento, né? Porque eu amo liberdade, mas muitas vezes a gente constrói prisões bem bonitas e aí dá uma vontade de ficar nelas, ali, né? Bem aconchegantes. Não é? Acredito, acho que tem histórias do Buda, né? Buda fala muito disso, né? Que o ser humano, ele constrói realmente prisões, né? Ele vai fazer como se a gente fosse construindo todo um castelo encantado e depois a gente vira prisioneiro disso tudo que a gente mesmo criou. Exatamente. E esses dias eu vi foi um Reels, que falava assim, ter fé e ter medo dependem de acreditar em algo invisível. Uau, é verdade. Porque ter medo também é Também acreditar em algo que não existe às vezes, né? Exatamente. Então por que a gente está escolhendo o medo, né? Uau. Nossa, você Já vai ficar com uns 15 mil post-its aí. Poderíamos encerrar por aqui, hein? Ter fé e ter medo depende de acreditar no invisível. De algo invisível. Uau. Muito bom. E então, né, seguindo aqui a história depois de fortes emoções. É verdade. E depois disso eu vivi nômade por mais ou menos 2 anos. Quando deu mais ou menos 1 ano e meio ali de vida nômade, eu comecei a sentir uma necessidade de me estruturar melhor como empresa. E eu comecei a fazer esses movimentos vivendo nômade.
Só que eu comecei a me sobrecarregar muito, porque a vida nômade, o meu estilo de vida nômade era o slow travel, que é você viajar mais devagar. Então eu não viajava tipo uma semana para cada estado. Geralmente eu ficava de 1 a 3 meses. Para você ter tempo, né, de se conectar ali, e também porque estar em aeroporto, pegando avião, ônibus, sempre cansa muito, né? É um movimento físico, energético de estar em contato com pessoas. Então, eu sempre viajava ficando um tempo, né, em cada estado ou cidade. E deu mais ou menos 1 ano e meio de vida nômade e eu senti essa necessidade de me estruturar melhor como empresa. Eu comecei a fazer isso sendo nômade, porém começou a me sobrecarregar demais. Imagino. Se a gente estando num lugar só já é trabalho demais, com todo esse movimento, você tem que ter muita organização, Muita né? organização. E começou a ficar um pouco pesado. Então eu comecei a sentir já que eu precisava dar uma aterrada. Porque eu já estava viajando devagar, né? Ficava um tempo em cada estado ou cidade mesmo assim. Eu não estava... eu estava me desconectando da leveza. Né? E a leveza ela é um dos meus valores, né? Só que, nesse processo, nesse chamado, né, que eu senti de me aterrar, eu percebi que eu tinha me identificado muito com a Aline Nômade. Então, para mim me aterrar, eu teria que me desidentificar com essa Aline, porque eu comecei a achar, a pensar. Olha a mente, né? Como a gente tem que ter cuidado com a mente. Quando eu virei nômade, eu tive um crescimento muito grande no meu trabalho, né? De pessoas que chegaram ali, se inspiraram, né? Eu recebia muitos relatos, né? De pessoas falando, nossa, você é a minha inspiração, quero viver isso um dia. Você despertou em mim a vontade de viver isso. Então, foi um processo, uma briga com a minha mente, porque eu tinha que me desidentificar dessa Aline nômade. E a minha mente falava pra mim, as pessoas não vão gostar mais de você, elas não vão te achar mais interessante. Se você tiver uma Se casa você tiver fixa, uma né? casa, você vai ser uma pessoa normal. A A personagem, a Aline personagem Nômade, né? Tava ali. exatamente. E a mente ela faz muito isso com a gente. Eu até compartilhei hoje nos meus stories do Instagram, que hoje foi o primeiro treino que eu fiz com personal. E eu comecei um treino para condicionamento físico, né? Geralmente eu fazia musculação, onde a pausa ali entre os exercícios é maior. Só que para condicionamento físico não tem muito intervalo entre os treinos. Então você faz uma sequência, tem um intervalo de 30 segundos, já entra em outra. E aí chegou um momento que a minha mente falou para mim que você vai desmaiar, você não vai conseguir. E aí eu comecei a disciplinar a minha mente, falar para minha mente, não, eu vou conseguir. E eu consegui. Uau. A nossa mente, ela sempre vai querer o que é seguro, o que é ela já confortável, o que conhece. ela já conhece. Então, sempre que a gente vai para algo novo, a mente ela vai tentar convencer a gente a ficar no conhecido. E isso pode acontecer através de resistência, de autossabotagem, porque o conhecido ela considera como seguro. E o desconhecido O é desconhecido é algo novo. assustador, né? É até mesmo você fazendo uma transição de um movimento que acho que muita gente acha super perigoso, super, né, Exatamente. aventureiro, essa coisa de viver nômade, de não ter certeza de onde você vai estar Exatamente. amanhã, é algo que teoricamente seria perigoso para tua mente, mas isso já era conhecido, isso já era para você algo que é flow. Natural. E aí você pensar em se fixar gerou medo. Gerou Olha medo. que coisa interessante. E como que você rompeu isso, Aline? Porque eu tô achando o máximo aí, porque tudo isso mostra a importância, eu acho, de seguir o nosso coração, né? O Osho tem uma frase que eu gosto muito, fala, quando houver opções, faça o que faz seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Né? E aí, como é que você superou isso? Foram alguns meses de crises existenciais, né? Não tem como negar. Foram muitas crises existenciais, mas foi um processo mesmo de desidentificação com a mente, né? E com aquele personagem que a mente tinha criado. Hoje, mesmo vivendo numa casa aqui em Florianópolis, eu ainda tenho a alma livre. Eu ainda me sinto com a alma nômade. Inclusive, eu posso viver nômade. Quero, né? Pretendo daqui a alguns anos. Então, eu acho que a grande causa do sofrimento, né, inclusive nas culturas orientais, eles pregam muito isso, que é a identificação com a nossa mente, a identificação que a mente cria com personagens.
Então a gente se identifica e gera sofrimento. Às vezes a gente se identifica com a Aline nômade, com a Aline mãe, aí se com a Aline esposa. Então, se eu não for mais nômade, o que eu vou ser? Se eu não for mais a esposa, o que eu vou ser? Então, essa identificação, ela gera muito sofrimento. Então, foi um processo, assim, de soltar, né? De me desidentificando com a minha mente mesmo. Incrível você falando tudo isso, com vários insights que você já trouxe, porque é como se você tivesse que tirar da mala ou da mochila da mente um monte de coisa que não serve mais. Exatamente. Do mesmo processo minimalista de você viver com uma mala e levar só o necessário, a gente tem que fazer abstratamente, né? Fazer com a mente, fazer, né, assim, com o inconsciente, né? Tirar aquele monte de crença, tirar aquele monte de paradigma, de modelo que já está obsoleto, que já não serve. E deixar só o que você pode usar. Né? Eu fiquei agora refletindo, eu preciso fazer uma limpa na minha mochila mental. Exatamente, porque quando eu estava na casa e fui fazer a transição para ser nômade, eu tive que me desapegar dos móveis da casa. E quando eu estava nômade para voltar para uma casa, eram os móveis da mente. Boa. E você sabe que eu tô vivendo isso agora, Aline, porque a primeira mandala que você pintou, no primeiro apartamento, ele está sendo vendido hoje, exatamente hoje. Uau, meu Olha Deus, a sincronicidade. Falei Hoje. que na hora certa, gente. né? Então, assim, é muito sincrônico. Agora sou eu que me emociono. Falta Então, Josi, assim, depois... E eu até cheguei a pensar, e te confesso aqui o seguinte, porque uma das coisas que eu identifiquei através dos processos terapêuticos aí também, é que eu estava apegado àquele apartamento. E por isso eu não conseguia vender. E aí eu identifiquei e falei, não, peraí, mas eu tenho que desapegar disso. Ok, foi meu primeiro apartamento, eu adoro meu apartamento, ok, mas agora eu escolho ir para um outro apartamento. Então também dei um salto de fé, comprei um outro apartamento sem ter vendido esse. Uau. E confiei que ia vender. E ao mesmo tempo vendeu. intencionei para que a pessoa certa aparecesse. Só que para eu conseguir vender, primeiro, eu sempre intencionei que a pessoa certa aparecesse. Olha, vai aparecer a pessoa certa. Mas eu não era a pessoa certa para vender ainda, porque eu estava apegado. Então eu chegava e falava assim, não, mas aqui tem um ninho. Então a primeira coisa foi tirar o ninho que tinha lá. Ah, tem um ninho de bale que é lindo. Eu tirei o ninho. E eu também não tinha decidido que coisas que eu ia levar ou que não ia. Então, às vezes eu apresentava e falava, isso aqui eu tô decidindo ainda, isso aqui a gente pode ver. Então, eu já tomei decisão, falava, isso aqui fica, isso aqui vai. E eu cheguei até a cogitar, porque o apartamento precisava entender que ele estava sendo vendido, ele estava disponível. Né? E eu fiz todo um processo de liberação energética do apartamento. E aí eu cheguei a cogitar, inclusive, pintar a mandala, pintar a parede de branco. Uau. Eu ia te avisar isso. Que realmente foi o processo de desapego dele. E aí eu falei assim, ó, vai aparecer alguém aqui que vai amar esse apartamento, vai gostar dessa mandala tudo, mas eu falei, não, eu tô disposto até a pintar, já, pro apartamento entender que ele tá sendo vendido, entendeu? Então eu não cheguei a pintar a mandala, e a pessoa que foi lá, né, gostou da mandala também, gostou tudo, que legal. então esse processo todo foi acontecendo, né? Então é muito sincrônico que isso está acontecendo hoje, né, especificamente hoje, né, um ciclo se fechando ali, para se abrir outro. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que nós vamos pintar, não é uma mandala, nós vamos pintar no mínimo 2. Olha. Lá no novo apartamento também, entendeu? E aí tô com várias ideias aqui já. Conversar né? depois. Né? Estamos com várias ideias essas aqui, ideias. porque você sabe que eu gosto de inventar, né? Coisas também. Então, nós Quem vamos sabe não criar. nasce uma nova flor da vida para ressignificar, né? Pois é, tem muita coisa aí para surgir. E a primeira que você pintou no apartamento do Totti foi a flor da vida, Foi a flor né? da vida, aquela Olha, dourada. linda, né? Exatamente. E o significado um deles era exatamente, uma das coisas que eu estava buscando é criar harmonia, né, e prosperidade em todas as áreas da minha vida, né? E foi muito importante para mim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Essa questão da mandala como um caminho aí, né, de autoconhecimento, de conexão da nossa essência e um caminho de transformação. Como que a mandala ajuda a gente a se transformar, a gente a se conhecer e a resgatar nossa essência? Como pode um desenho fazer isso? Olha. Boa pergunta. Né? Porque eu acredito nisso, mas eu não sei explicar, entendeu? Vocês querem a resposta simples ou a resposta profunda primeiro? Sabe que eu vou sempre na profunda. Tá. Escorpiana, né? Lógico. Eu já gosto do resumo, mas você pode deixar para depois. Vou falar as duas, então. Pronto. Né, pra equilibrar. Então, Porque o aquariano quer falar de outras coisas também. primeiro eu vou
explicar um pouquinho, né, o que é a mandala, para quem não conhece, Uhum. eu acho que todo mundo já viu, né, uma mandala, que são aqueles desenhos que parecem flores, né, no formato de flores. Mas para a gente entender o que é mandala, É, essa aqui mesmo é uma essa daí é mandala, uma ó. mandala, é verdade. Deixa de ser, acho que o Bruno consegue mostrar ali, ó. Isso, É já uma cortou pra mandala cá, que é uma também. mandala que foi talhada à mão aqui, que veio de Bali também. Mas vamos lá, Aline. Existem padrões geométricos em toda a natureza, né? No reino vegetal, no reino animal e no corpo humano, né? As nossas células, as flores, né? Se você pega um girassol ali ou qualquer outra flor, né? Ela tem padrões geométricos, né? Elas seguem ali uma geometria. As sementes, esses dias eu estava fazendo umas fotos ali na floresta do Moçambique e tinha, eu não sei se é pinha que fala, uma geometria extremamente perfeita. E essa geometria natural que existe, ela é chamada de geometria sagrada. A geometria sagrada ela é como se fosse a linguagem do universo, né? Conhecida também como linguagem de Deus, né? A forma que Deus, o Criador, cada um chama, né? Da forma como, de acordo com as crenças, usa para se comunicar com a gente, né? Então, se a gente for observar, tudo no universo existe uma ordem em tudo no universo. E essa ordem, ela é responsável pela harmonia e equilíbrio de tudo que existe, né? Então, trazendo aqui um exemplo para a gente conseguir entender mais ainda. O que é saúde? A saúde, ela é quando o corpo está funcionando em ordem, quando tudo está em ordem. Quando tem uma desordem no corpo, acontece o quê? Os desequilíbrios, que são as doenças. O que é o bem-estar emocional? É quando as emoções elas estão organizadas. Então, a ordem, ela é essencial para que a gente tenha o equilíbrio e a harmonia. Se eu te coloco numa sala toda bagunçada, com um monte de coisa desorganizada, e você precisa trabalhar ali, vai ser mais difícil de se concentrar, porque é muito estímulo, né? É muita desordem. E se eu te coloco numa sala assim, né, com tudo mais organizado, inclusive existem estudos, né, sobre isso, você se concentra melhor. Em um ambiente organizado, a gente tem mais harmonia, mais equilíbrio e mais concentração também. Então, essa ordem natural, ela existe em tudo na natureza. Então, a base da natureza é a geometria, ordem e harmonia. Uau, E qual que é a base da mandala? Geometria, ordem e harmonia. Por quê? uau. A mandala ela é construída através de padrões matemáticos. Então, quem cria a mandala sabe que para fazer a mandala a gente faz linhas guias. E aí, através dessas linhas guias, a gente vai criando as geometrias da mandala. E essa geometria, ela traz a harmonia. Que legal. E a mandala ela é criada em cima de uma ordem, né? Que são esses padrões geométricos que são responsáveis pelo equilíbrio e pela harmonia, assim como na natureza. Então a mandala ela é um símbolo que representa a natureza, né? A energia da natureza. Então quando a gente olha para uma mandala, a gente consegue sentir, né? Principalmente se a gente estiver aberto, a mesma energia que a gente sente na natureza. Da mesma forma que quando a gente vai para a natureza, a gente sente bem-estar, paz. Eu tenho muitos insights quando eu estou na natureza. Olhando para uma mandala, a gente consegue aprender muito sobre a vida e sobre nós mesmos, né? Um exemplo, a mandala é criada através de ciclos, né? Ali, como você pode ver, são diversas pétalas, são diversos ciclos. Então, ela mostra que a vida ela é feita de ciclos e todo ciclo ele é importante. A mandala, ela nasce de um ponto central. Então, desse primeiro ponto central, expande toda a mandala. E isso mostra que o nosso potencial de expansão, ele também é infinito, porque a mandala, ela é uma figura geométrica que não tem fim, ela é infinita. Uau. É o artista, né, ou quem está criando a mandala que pausa ela. Então, não existe terminar uma mandala, existe pausar uma mandala. Que interessante. Isso eu não sabia. Então a gente consegue ter várias reflexões e insights observando uma mandala, observando, interagindo, desenhando também. A mandala ela pode servir como um processo de autoconhecimento, né? Inclusive o Jung ele utilizava, né, a mandala como uma ferramenta de autoconhecimento.
né, com os pacientes dele. Tem até uma formação chamada arte terapia, onde a mandala é usada como uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Só que esse autoconhecimento e acesso ao inconsciente, ele é mais forte quando você cria a mandala. Fantástico. Porque você está expressando ali conteúdos que estão no seu inconsciente. Porque quando você está desenhando e você deixa fluir, se entrega ali para a criação, você não está usando somente o lado racional. Né? Quando você faz isso de forma certa, sem se preocupar ali com o estético. Você está expressando, né, o teu inconsciente. Então, muitos padrões, coisas que precisam ser curadas, podem vir à tona ali. Uau! E você vivencia isso, né? Que a gente já conversou várias vezes quando você estava no processo de criação, né? De algumas mandalas. O quanto aquilo mexia com você, né? Cada arte que você trazia para o mundo, né? Para o mundo material, você se transformava através dela, né? E ela gera depois transformação nos espaços onde elas são colocadas, né? E até se puder falar um pouquinho, Aline, compartilhar um pouquinho com as pessoas, como é que foi a experiência de pintar as mandalas aí nos apartamentos Zen e de pintar essa mandala do Clube da Transformação aqui, né? Porque a gente também deu esse salto de fé aqui, porque essa sala aqui não tinha nem teto nem piso. E a gente transformou isso aqui em tudo isso, né? Com esse estúdio, com esses livros, com esse espaço sagrado aqui, que a gente está aos poucos descobrindo como que isso vai servir as pessoas. E a cada dia a gente se surpreende, é muito mágico. E antes de ficar tudo pronto, a primeira coisa que a gente encomendou contigo foi a mandala para trazer essa energia, né, para esse espaço. Uau! Então, sobre criar as mandalas para os apartamentos Zen. Cada uma foi criada com um propósito ali, né? No final todos se conectavam, mas sempre cada processo ele foi muito transformador. E cada mandala que vocês traziam, vocês sempre traziam, né, um tema ali para eu reproduzir através da mandala, sempre conectava com algo que eu estava vivendo. Sempre estava alinhado, né? Exatamente, porque os clientes que chegam é uma troca. Perfeito. Né? Então, eu dou, mas eu também recebo. Né? É uma questão de ressonância mesmo. E foi, assim, extremamente transformador, principalmente a do cubo de Metatron, né? Nossa! Pra gente também. Depois dali foi um acelerador quântico mesmo. Acelerador quântico. Que acelerou muitos processos que a gente estava vivendo. E a gente teve a ousadia aí, né, de pegar um apartamento ali que fica dentro de um resort lá em Jurerê Internacional. Falou, ele é pra cá que nós vamos trazer consciência. Né? A gente vai levar a luz para onde precisa de luz. E eu lembro que quando eu pintei, estava rolando toda uma reforma, né? Então simultaneamente. Foi um processo realmente ali de entrar, né, em uma meditação ativa muito profunda, porque tinha britadeira ali, né, do lado eu pintando e a britadeira, tipo, um barulho muito, era do lado assim, de onde eu tava pintando no corredor e a reforma estava acontecendo do lado. E eu até falo que as mandalas, elas me ajudaram muito nessa questão de disciplina, de concentração, porque eu precisava terminar a mandala, independente do que estivesse acontecendo. E isso já puxa para mais um ensinamento muito forte da mandala. Né? O centro, ele é a parte principal da mandala. Né? Então, quando você está no seu centro, não importa o que está acontecendo fora. Uau! Uau! Então, da mesma forma que quando eu estava lá no apartamento do Jurerê, tinha uma reforma com britadeira do meu lado. E eu estava fazendo uma mandala, que o cubo de Metatron, para quem não conhece, ele tem muitas linhas retas e eu faço tudo no pincel. Né? Tudo feito à mão. E quando o traço ele é muito reto, ele precisa de 3 vezes mais de concentração do que um traço orgânico. Meu Deus, eu imagino. Então foi uma lição, um aprendizado muito grande de estar no meu centro. Que incrível. E aí a gente decidiu fazer umas pirâmides, né, em cima da cabeceira, teve e aí teve toda essa energia aí do Egito, né, muita coisa foi acontecendo. Então é isso, Aline, nem eu sabia que era impossível, mas agora nós já fizemos, né? Então, é aquela história, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Né? Então eu sinto muito aí, né, por ter causado esse transtorno, mas a gente foi guiado, né? Qualquer reclamação, por favor, para a espiritualidade, mas... Não,
E é um processo de transformação mútuo, né? Igual você falou, Mútuo, é tão né? interessante porque o teu processo ele é terapêutico, né? Uhum. Porque você cria junto com o cliente algo que às vezes Isso. nem a gente sabe que precisa, nem a gente sabe que tá ali dentro, que vai vir à Aham. luz, né? E não é diferente do processo terapêutico, falando pela minha experiência como terapeuta também. Normalmente o cliente que chega, ele chega com um tema, com uma questão que eu tô Que você trabalhando em precisa. mim, ou que Aham. eu acabei de trabalhar e posso Aham. ajudar, ou que eu também ainda preciso olhar para alguma parte dessa transformação. Então eu sinto que é como se você fosse deixando um pedaço de você também, né? Em tudo Exatamente. isso que você vai Aham. criando. Que lindo. É maravilhoso. E essa mandala aqui que a gente tem na entrada do Clube da Transformação aqui, como é que foi isso e como é que você sente ela integrada aqui nesse espaço aqui? Para mim, essa mandala ela foi uma fusão de todas as mandalas que a gente criou. Então, mesmo que não pareça assim visivelmente, eu fui tentando trazer ali elementos e conectar, como se eu tivesse pego todas as mandalas que a gente criou, desde a flor da vida ali até a última, e transformado nessa. E como era algo que o clube estava nascendo, né? Eu senti de trazer bem forte a energia da terra, né, que é representada ali pela árvore, para ajudar nesse processo de materialização, né. Então eu senti como vocês estão em um processo de construção, de aterramento, né, vocês estavam abrindo, né, o espaço do clube. Eu senti que precisava dessa energia da terra, né, para ajudar a Fantástico. materializar, Ancorar mesmo na ancorar. matéria, né? Uhum. Então foi o que resumidamente, né, ela foi uma fusão, né, de todas as mandalas, como se fosse uma integração, né? Então a palavra seria integração. Integração de todas as Fantástico. mandalas com a energia da terra ali no centro, né, para ajudar no processo de materialização. Maravilhoso. E todo mundo que chega aqui na sede fala: Meu Deus, que mandala linda! A gente já passa teu Insta pra Ai, galera que seguir. Tem legal. muita gente que é super fã, né? Que chega e fica hipnotizado e já consegue se conectar Aham, e a pessoa fica encantada ali. E é aham. isso que a mandala também desperta, né? O Porque encantamento. ela desperta a beleza que A às vezes a gente beleza. não vê na própria natureza, né? Às vezes a gente Exatamente. está tão distraído, a gente está tão perdido ou com Uhum. tanta coisa da mente que Uhum. a gente esquece de se conectar, de sentir, de perceber. Uhum. E tanto a natureza quanto esse trabalho artístico das mandalas, eu sinto que ele traz essa presença de beleza, elegância e harmonia nos Aham, ambientes, né? exatamente. Aham, com E é o que eu certeza. digo, gente. A minha mente aí, aquariana, né? Ela quer ser diferente. Mas ela não quer ser diferente porque eu quero ser melhor do que alguém. Eu quero ser diferente porque eu sou diferente. Né? Então a minha natureza é assim. Então é o que eu falo para as pessoas: ah, para que você é desse jeito? Eu falei: olha, eu tenho autorização cósmica para ser assim. Então eu acho que é diferente você ter uma arte dessa, que você fez o processo junto, né? É Uhum, terapêutico. Ou que você exatamente. tem uma arte de uma mandala que foi construída por um artista ali, que foi feito, foi idealizado. Você traz essa energia. É totalmente diferente do que simplesmente você colocar um quadro que você não sabe nem o que é. Ou Uhum, às vezes a gente tem quadros, por exemplo, das pessoas não têm consciência. Que às vezes o marido gosta, a esposa não. E aquilo ali, baseado no Feng Shui, é uma das piores coisas. Porque você está trazendo uma energia da tristeza ali, da não uhum, satisfação para dentro da sua casa, né? E a mandala, eu vejo o seguinte: primeiro, na minha visão, ela não tem contraindicação nenhuma. uhum, Porque sim, mal não vai verdade. fazer para ninguém. Uhum, Quem olha e gosta e acredita, e olha e fala: nossa, que maravilhoso, eu sinto isso no meu coração. E quem não acredita, olha, vai achar bonito, uhum, né? Ou seja, no mínimo vai achar bonito e vai receber inconscientemente uhum, alguma coisa dali, aquela energia dali, exatamente. né? Então a gente tem essa ousadia, né, de ter esse espaço aqui no shopping em Floripa, que é um shopping também diferente, que é um shopping Oca, né? Mas e a gente quer te agradecer muito, Aline, né? Aproveitando aqui já Uhum. partindo para o final já Ai, que dessa rápido. entrevista, é muito rápido. Aham, Mas é porque é o tempo natural, é o flow. aham, Mas você faz parte do Clube da Transformação, querido. Você aqui é só a primeira de outras conexões que nós uhum, vamos fazer aqui com você também, né? E a gente quer te agradecer muito, não só pelo seu tempo, né? uhum, Pela sua dedicação de ter vindo aqui hoje, mas por tudo que você já fez, né? Por todas as uhum, mandalas que a gente construiu juntos, por todas as conversas, por todas as curas que a gente teve junto, uhum, né? E por todo esse movimento. Eu sinto isso. A gente está sempre fazendo esse movimento de expansão e contração, né? Que é o movimento do universo mesmo.
né? Então, seja como nômade, seja como fixa aqui em Floripa, você vai estar sempre muito bem-vinda aqui no nosso espaço, né? Gratidão. E você faz parte de toda essa transformação aí que a gente vivenciou, que a gente está vivenciando, e a gente não precisa ter medo. Eu sempre digo, são recursos que a gente tem. E a sua arte, eu acho que ela, além de ser muito terapêutica, ela é inspiradora, né? E você conseguiu fazer o que a gente está querendo fazer aqui no clube, que está fazendo já, que é integrar tudo, né? Eu até cheguei a notar aqui, por que não integrar a arte com o empreendedorismo, né? Por que não integrar a comunicação com o lado artístico, né? Então, quando a gente integra tudo isso, a gente fica mais completo, né? E assim como na mandala que é infinito, eu acho que isso, essa nossa conexão também ela é infinita. A gente não sabe onde vai parar, não sabe onde vai dar. O que a gente sabe e que a gente agradece, né? É por isso, por você existir, pela sua arte existir, por você ter acreditado nas nossas loucuras. E que bom que você existe, que bom que você faz parte, querido. Gratidão. Eu tô aqui ainda processando um monte de insight que você Mas eu trouxe. Ainda tá, né, assim, reverberando. E eu realmente recomendo que quem ainda não conhece, né, as artes da Aline, vai lá pro teu Insta, né, Aline Ribeiro, isso mesmo? Isso, Aline Ribeiro _arte. Perfeito. A gente vai deixar tudo na descrição, né, do vídeo, para ficar facinho de o pessoal te achar. Sim. E tem como você falar rapidamente aí de algumas novidades que eu acho que você está trazendo antes da gente fechar esse encontro tão gostoso? Porque você sabe que aqui a gente não chama de episódio, né? A gente chama de conexão. Olha, que Justamente porque a gente incrível. nunca conseguiu programar nenhum dos encontros, né? Então a gente acredita que a vida é cheia de conexões. Então, pra gente é sempre um presente essa conexão que literalmente, realmente existe, né? É uma conexão genuína. Gratidão. Então, um dos motivos, né, de eu ter aterrado era justamente para materializar um dos meus maiores sonhos, que era ter uma loja de decoração de mandalas. Uau. E ela vai nascer, né? Ela está nascendo, ela se chama Universo das Mandalas. Eu acredito que quando esse vídeo estiver no ar, ela já nasceu, né? Nós estamos no lançamento, mas em breve ela vai para o mundo, né? Levando a energia das mandalas para vários lares, né? Para casas de diversas pessoas. Ai, que lindo! Primeiro que você contou aqui nos bastidores pra mim, eu fiquei muito feliz. Acho que a gente precisava contar isso pro mundo, porque é um dos desejos que eu e o Tocho sempre tivemos, né? Era que mais gente te conhecesse, tanto que a gente sempre falou, gente, mas é um trabalho tão lindo, é um trabalho de alma, é um trabalho tão inspirador, tão transformador, porque sabe que o nosso compromisso com o Clube da Transformação é compartilhar tudo que gera a transformação que gerou na nossa vida, que né, pode gerar na vida de muitas pessoas. Então, uma das coisas que a gente sempre desejou é que você conseguisse expandir, pulverizar essa arte para o mundo. E agora vai ser possível. Porque um dos objetivos nossos no clube é escalar a consciência. Isso me veio aqui agora. Que incrível. Boa. Né? A Bom consciência insight. ela não pode ficar só presa a retiros espirituais, né? Ou fechado só em espaços terapêuticos. A gente precisa levar isso em escala. Putz, é a mesma coisa eu ter escala na consciência? É consciência. Então, uma gota de consciência já é suficiente. É igual uma gota do oceano, que ela continua sendo o oceano inteiro. Você já falou isso num Exatamente. vídeo que também me tocou muito. Da mandala de vocês Exatamente. E essa loja vai funcionar física, online? Como é que vai ser? Por enquanto ela vai ser um e-commerce, ela vai ser online, mas maravilhoso. futuramente eu pretendo também ter um espaço físico, né? Quem sabe aqui em Floripa. Olha Já que mandamos maravilha. bons fluidos gratidão. para a materialização. Gente, de eu tudo escrevi isso. um textinho. Poderia ler pra vocês pra gente encerrar aqui? Mas, claro, eu ia falar da Nossa. poesia aqui. Então, eu vim aqui, ó, preparado. Com Olha, que certeza. coisa boa. No modo raiz. Com ó, porque cola e tudo. Lembra que eu falei pra vocês que eu me expresso melhor escrevendo? Aí foi à mão mesmo. Que delícia! Então, com certeza, vamos receber. É uma mensagem pra gente fechar, né? Encerrar aqui tudo que a gente falou. Antes de Ai, uma... peraí que eu vou estar filmando aqui. Ai, também não nesse aguenta. momento, Não dou conta. Peraí, Deixa eu arrumar vamos os lá. cabelos. Vai. Antes de uma criança escrever, ela desenha. Antes de falar, ela canta. Assim que ela fica em pé, ela dança. Arte é fundamental na expressão humana. Quando a gente era criança, era fácil criar e se expressar. Não existiam limites para os sonhos. Tudo era possível. Mesmo depois de adulto, essa criança ainda vive em nós. E o nosso papel é despertá-la.
pois é dela que vem a força para nos expressarmos com autenticidade e viver o nosso propósito no mundo. Todo tipo de arte nos conecta com a nossa criança interior, pois é através dela que despertamos o nosso lado espontâneo. Experimente pegar uma folha e criar, sem se preocupar com o estético. Lembra que quando você era criança, essa preocupação não existia. Você só se expressava. Experimente também no seu dia a dia dançar mais, cantar, brincar, sorrir mais, ouvir mais músicas que você gosta. Experimente rir de si mesmo. Se permita ser mais espontâneo. Se permita apenas ser, sem medo do julgamento. Traga arte para o seu dia, para a sua vida, pois a arte liberta, conecta, cura e transforma. Uau! Uau! Fantástica, fantástica. Não tinha como você terminar se expressando melhor do que na sua própria arte, né? pouquinho Que de coisa arte. mais linda. Gratidão, Josi, gratidão, Tocho, por esse podcast, por essa oportunidade, por essa cura, né? Porque foi um encontro que também me trouxe muitas curas, muitos insights aqui. Ai, que E delícia. que bom, e fico feliz que você falou que é o seu primeiro podcast, Meu né? primeiro podcast. Olha aí, Ai, parece que que você já honra! gravou 100 E eu podcasts. gostei, viu? Ah, que isso coisa que eu ia boa. perguntar. E como foi essa Foi experiência muito aqui bom, nesse muito gostoso. estúdio? Confesso que no início ele estava com um friozinho na barriga, mas foi bem gostoso, assim. A energia de vocês deixa a gente super à vontade. Muito fluido, né? A gente preparou esse espaço já para ser um lugar onde a gente tira o calçado, relaxa, lembra o ambiente de casa, né? Justamente para a gente não ficar se preocupando com outras coisas e a gente transmite só a nossa verdade, né? Que Só a nossa legal. mensagem. A minha criança interior se sentiu bem à vontade aqui. Ai, que Gente, delícia! eu amei esse texto, né? Lindo. Eu acho que a gente podia depois pensar até em publicar ele lá, de repente, no Instagram ali. Fazer alguma coisa com ele ali. pra Quem sabe ele não compartilhar. vai para uma mandala, né? É Nova. isso aí, olha, Fantástico, mandala acho nova. maravilhoso. E aqui, como cada conexão, ela é um presente pra gente. A gente gosta de celebrar, a gente gosta de terminar fazendo um brinde de celebração. E a gente vai fazer um brinde com essa kombucha, que é maravilhosa, que é a Bubble Bliss, que são bolhas de alegria. Olha. E ela foi, inclusive, criada para trazer mesmo, né, essa alegria. Ela também é criada com muita intenção e com muitas coisas boas, ao som de sound healing, Olha. mantras, e já foi premiada, inclusive, no ano passado como a melhor kombucha do Brasil. Uau. Então é por isso que a gente quer celebrar com ela. Então, prosperidade, Prosperidade pra saúde. nós. Quanto mais eu me movimento, mais prosperidade eu tenho. Gostei desse Uau, mantra. Amei muito esse boa. mantra. Boa, né? Nossa, gente. Essa é um dos meus sabores Maravilhosa. preferidos, que é hibisco e gengibre. Ela lembra um espumante, né? Lembra, bem gostosa. Ela fica bem, bem charmosa, assim. Ela é realmente muito boa. E a gente aproveita também para agradecer, né, a Yada Create, ao Bruno que está aqui hoje, né, nos apoiando mais uma vez aqui, né, em mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente, que sem ele e sem eles a gente não conseguiria fazer e executar esse trabalho. A gente também agradece a Zen Telecom por proporcionar essa internet que faz toda essa informação chegar até vocês, e a Aqualive que proporciona essa água com a qualidade maravilhosa aqui do nosso filtro que a gente tem aqui, que realmente é uma água diferenciada. E é isso, Aline, agradecer muito a você aí também, mais uma vez, querida. Foi muito especial aí essa Gratidão. conexão. Muito. E na hora certa. Na hora certa. E vamos preparar aí para que a gente possa divulgar também, né, essa sua nova loja. Desejo muito sucesso, muitas alegrias. Gratidão. Né? Eu tenho certeza que essa sua arte vai chegar para mais e mais pessoas, e muitas pessoas vão se curar e se transformar com ela também. Agradeço a você, minha querida Josi Cris, por mais essa conexão. Que lindo esse processo todo de transformação, né, que a gente está vivendo e que a gente está proporcionando aí para que você que nos acompanhou até agora, que a gente agradece muito aí a sua audiência, esteja onde você estiver, que você possa ter recebido, né, um pouquinho aí dessa nossa energia aí também. No tempo que você estiver, é o tempo certo dessa mensagem chegar até você. Então, gratidão e até a nossa próxima conexão. Gratidão.